fortes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a flor, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, dá tudo de graça pra viver. Somos céus e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a flor, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. Lição 1. Refletindo sobre os questionamentos que a música Herdeiros do Futuro trouxe. Faça o que se pede. Letra A. Quais são os elementos importantes para a vida na Terra? Letra B. Que cuidados devemos ter com o nosso planeta? Letra C. Quais os maiores problemas do nosso planeta? E letra D. Como você imagina o futuro do planeta? Número 2. Faça um desenho sobre as belezas do nosso país. Capriche, hein? Seção 2. Associe as figuras às palavras em inglês e escreva a tradução nos retângulos. Vida, luz, terra, mar, rios, flores, futuro, feliz, peixes e arco-íris. Escolha 4 dessas palavras e escreva uma frase sobre as belezas da natureza. Seção 3. Letra A. Para que a paz e a justiça reinem entre a humanidade,
no nosso planeta, quais seriam as necessidades humanas básicas e elementares visando a preservação da vida? Responda. O cidadão planetário. Estamos vivendo momentos de muitas crises mundiais e que são resultados do nosso relacionamento com a natureza. E praticar a ética da solidariedade é perceber-se parte da natureza, é ter uma visão de integração com tudo o que acontece. É assim que sentimos, de verdade, a postura de cidadão planetário. Quando pensamos de maneira ampliada, entendemos que um palito de picolé no chão vai se unir a tantos outros e entupir uma galeria na rua e poluir o planeta, entre outras ações. Marque as atitudes que nós, como cidadão planetário, precisamos ter. Seção 4. Os indígenas e os impactos da colonização europeia. As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. As grandes navegações foram o processo de exploração do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus, como a Espanha, ao longo do século XVI. Levaram a uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. As invasões europeias nas Américas, desde o século XVI, foram nefastas. Os europeus acreditavam que todo o continente lhes pertencia. Só no Brasil existiam cerca de 5 milhões de indígenas quando os portugueses aqui chegaram. Com a chegada da primeira leva de europeus, logo no primeiro século, a população indígena foi reduzida a 4 milhões, com as doenças e os extermínios. Atualmente, no Brasil, são cerca de 450 mil indígenas distribuídos por todo o território brasileiro, ou seja, de 5 milhões no século XVI, temos hoje apenas 450 mil indígenas, conforme a FUNAI. Agora responda. Letra A. O que foi a expansão marítima? Primeira, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico que se iniciou no século XV. Ou foram as melhorias feitas nas navegações do século XV. Letra B. A colonização do Brasil foi em qual ano? Letra C. Qual país foi o responsável pela colonização do Brasil? Letra D. Por que a população indígena foi reduzida de 5 milhões para atualmente 450 mil? Primeira,
devido às doenças e os extermínios. Segunda, devido somente às doenças. Lição 5. Vamos trabalhar com ângulos? Assista ao vídeo em que a explicação está em libras sobre os polígonos regulares. Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Número 1. Quantos lados tem cada polígono? Letra A. Esse pentágono foi dividido em quantos triângulos? Letra B. Quantos lados tem esse pentágono? Veja como ele é composto. Agora conta. Agora é só responder. Veja um exemplo de um mosaico feito com hexágonos. Use sua criatividade e pinte o seu mosaico. Seção 6. Faça o que se pede. Vamos encher o mundo de boas energias. Veja a tirinha da Mafalda. Vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho, amizade. Mundo, agora vou te curar com meus pensamentos positivos. Mafalda é uma personagem criada pelo cartunista argentina Quino. A menina é uma heroína contestadora, revolucionária, inquieta, que se recusa a aceitar o mundo como ele é, procurando sempre formas de questionar e de mudar a sociedade. Use a criatividade e transforme nosso planeta em um lugar melhor. Utilize os balões para transmitir positividade ao mundo. Escreva palavras positivas. Há 200 milhões de anos existia um único supercontinente, o Pangeia. Ele se fragmentou há 130 milhões de anos. Responda. Letra A. Escreva no mapa acima os nomes dos continentes. Letra B. Observe o mapa e escreva o continente onde existe o maior número de vulcões. Letra C. O Brasil fica situado em qual continente? Seção 8. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi em 6 de abril de 1896, em Atenas, na Grécia. Vejam as modalidades esportivas que existem nas Olimpíadas. Letra A. Escolha uma modalidade esportiva e escreva o seu respectivo nome. Letra B.
Faça um desenho dessa modalidade que você escolheu. Capriche, hein? Lição 9. Observe a quantidade de habitantes em nosso país. O crescimento da população brasileira. Letra A. Qual o atual tamanho da nossa população brasileira? Letra B. Qual era o tamanho da nossa população em 1950? Quantos? E agora em 1970? Eram quantos? E qual a projeção de número de habitantes para 2050? O que podemos perceber analisando esses dados? Que a população aumentará ou que a população irá diminuir.